Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula de História. Eu sou o professor Jonatas. Estaremos juntos por alguns momentos, para tentarmos compreender um pouquinho do processo histórico. Foco no Enem. Vamos lá, curta a nossa página, divulguem aí para os seus colegas e vamos lá, estamos juntos a partir desse momento. A nossa primeira aula de História vai ser denominada de Introdução à História. Vamos lá para o nosso assunto, não é isso? É natural e é comum aos alunos, iniciantes do estudo histórico, alunos de 6º ano, alunos de 1º ano de ensino médio, alunos que querem passar no Enem também, óbvio, não é isso? Eles se perguntarem sobre o que é história. Para que serve a história? O que a história estuda? Qual é a relevância e a importância de se estudar a história? E aí nós vamos compreender essas perguntinhas a partir desse momento. O conceito de história ele vai estar vinculado ao estudo orientado cientificamente, não é isso? Que analisa o passado, suas relações com o tempo presente, buscando linhas de ação, ou seja, transformação para o futuro. Do ponto de vista histórico, a coisa funciona da seguinte maneira. Historicamente, nós estamos, óbvio, no presente, e aí as perguntas, os questionamentos do presente são, vamos dizer assim, feitos ao passado. Ou seja, estou no ano 2020, eu vou começar a me questionar sobre tudo aquilo que envolve a sociedade atualmente e eu vou procurar lá respostas no passado. Ao compreender e ter a resposta desses questionamentos, eu vou tentar moldar, modificar, transformar o futuro. O que é então que o historiador faz? Qual é o papel do historiador? Simplesmente ele escreve aquilo que falam? Simplesmente ele reproduz tudo o que ele quer? Ou tem um critério estabelecido para se produzir o conhecimento histórico? É óbvio que história não se escreve e não se faz de qualquer forma. Existem regras, existem normas científicas que devem ser respeitadas e a história, assim como outras áreas do conhecimento, também procuram compreender, óbvio, através da comprovação científica, se realmente aqueles fatos históricos têm uma relevância, uma compreensão e se eles procuram ao máximo, tentar encontrar a veracidade desses fatos históricos. Então, o trabalho do historiador, ele se dá no sentido de interpretar os fatos históricos. Essa ação humana, por meio da análise de registros, documentos deixados pelo homem no tempo e no espaço. Significa dizer o quê, professor? Tudo aquilo que o homem fez, deixou, produziu, registrou, é importante. Serve como fonte para eu compreender. E isso já nos dá a resposta da nossa próxima pergunta. O que o historiador utiliza para estudar, compreender o passado? E aí nós vamos entender que são as fontes históricas. E o que são fontes históricas então, professor Jonatas? As fontes históricas são os vestígios produzidos pelo homem ao longo dos tempos. E essas fontes históricas podem ser fontes escritas, exemplo disso tudo aí nós temos muito fácil, jornais, revistas, livros, carta de alforria, não é isso? Nós vamos ter também as fontes visuais, e aí nós vamos compreender fotografias, esculturas, não é isso? Vídeos, caricaturas e tantas outras coisas mais. Além das fontes escritas, visuais, nós temos também as fontes orais. E o que seria a fonte oral? Vai estar vinculado à oralidade, ao falar. E aí nós vamos observar relatos, depoimentos, não é isso? São tudo enquadrado como fonte oral. Um idoso de uma determinada comunidade, historicamente, ele é uma fonte riquíssima de tudo aquilo que envolve o conhecimento histórico produzido por aquela dada comunidade. Os fatos históricos, então, podem ter 3 momentos importantes. Eles podem ter 3 durações. Ele pode ser um evento de curta duração. Exemplo disso nós temos lá a Princesa Isabel, no 13 de maio, quando vai sancionar, quando vai lá decretar, de 1888, o fim, a abolição da escravatura, a Lei Áurea. Nós vamos ter um evento de média duração. E esse evento histórico ele pode estar envolvido em uma geração, ele poderia ser, vamos dizer assim, o período militar no Brasil, 1964 a 1985, não é isso? Ele pode ser também um evento histórico de longa duração. Exemplo disso, capitalismo. Nós vamos ter o período feudal, não é isso? A sociedade antiga, a pré-história, pode ser um período de longa duração. E aí nós vamos compreender a partir desse momento o que seria patrimônio, não é isso? Quando a gente fala em patrimônio, de maneira geral, nós sempre associamos patrimônio à questão de riqueza, de bens, de dinheiro. Geralmente quando um pai ou uma mãe
vai a óbito, né, isso, morre, aquilo que foi produzido por esse indivíduo, em termos de riqueza, de bem material, é deixado para os filhos e eles vão então repartir, e de maneira geral nós compreendemos patrimônio a partir dessa noção. Porém, enquanto alunos da disciplina de História, nós vamos compreender então o que seria o patrimônio histórico. É um conceito mais complexo, que envolve diversos meandros da vida de uma dada sociedade, por se referir aos bens incomensuráveis, como a memória coletiva, construída socialmente, e a identidade de um povo. Além disso, nós vamos ter também o patrimônio cultural. É constituído de bens culturais, que são a produção dos homens nos seus aspectos emocional, intelectual e material, e ainda todas as coisas que existem na natureza. Os bens culturais, ou patrimônio cultural de um povo, podem ser divididos em bens naturais, bens ecológicos, paisagísticos, pode ser compreendido também como bens materiais tangíveis, e eles podem estar subdivididos em bens móveis, seriam aqueles objetos ligados à cultura local, objeto de arte, mobiliários ligados à cultura. Pode ser também os bens imóveis, construções arquitetônicas, construções ligadas à identidade cultural. Pode ser também os documentos, e aí seus vários meandros, não é isso? Pode ser também a questão urbanística, como praças, monumentos. E aí, quando a gente lembra, geralmente, desse tipo de patrimônio, no Brasil, de maneira geral, nós vamos associar o Cristo Redentor, não é isso? Nós vamos ter a cidade de Ouro Preto, tantas outras cidades, né, isso do ponto de vista arquitetônicos, que foram construídas lá no período colonial, até mesmo no período imperial, e tem uma relevância histórica para o Brasil, isso tudo pode ser enquadrado também como patrimônio. Os bens imateriais, intangíveis, eles podem ser os bens intelectuais, né, o conhecimento. Geralmente, quando eu falei lá sobre a questão da fonte oral, eu falei sobre o idoso, que ele detém um conhecimento, é isso vinculado à questão da sociedade que ele está inserido. Nós temos os saberes, o saber fazer. Nós temos várias regiões do Brasil que possuem uma identidade pela sua produção, quer seja da questão alimentar, quer seja da questão artística, como a capoeira, né, e tantas outras coisas mais. Existem os bens emocionais, que são os sentimentos individuais e coletivos. Aí nós vamos ter como exemplo básico a questão da religiosidade, as crenças que movem, por exemplo, as manifestações religiosas. E aí nós temos o exemplo básico disso, que são as procissões. Geralmente quase todas as cidades possuem padroeiros, padroeiras, e sempre tem uma data específica daquele padroeiro, e de maneira geral, nós vamos ter alguma procissão que vai estar vinculada àquela festividade em comemoração a essa data que é importante para aquela sociedade. Nós vamos ter a questão da língua, a dança, a música, o folclore, entre tantos outros bens. E aí nós vamos ter algumas imagens que vão ratificar aquilo que eu tenho falado para vocês, não é isso? Nós vamos ter aí manifestação religiosa, manifestação artística, a própria capoeira, né? Ou a própria forma, o ato de se fazer o berimbau, o ato de produzir, e aí nós vamos ter a questão da cerâmica, principalmente aqui na nossa cidade, em Itabaianinha. Tudo isso é relevante e é algo importante do ponto de vista histórico. E aí nós vamos fazer uma pergunta básica dentro desse processozinho aí, não é isso? O que é que determina que um bem seja histórico ou não? O que é que torna aquele bem importante e relevante para aquela sociedade? Simplesmente uma casa antiga pode ser um patrimônio histórico? Aí nós vamos observar a partir desse momento, não é isso? Que existe todo um critério a ser seguido, existe todo um ritual para que se possa ter uma noção daquele bem, se ele tem uma importância, uma relevância histórica. Tombamento é o ato de reconhecimento do valor histórico de um bem, que o transforma em patrimônio oficial e institui regime jurídico especial de propriedade, levando em conta a sua função social. Por exemplo, uma pergunta básica que tem que ser feita. E aí eu vou dar só um exemplo de um patrimônio, né? Uma casa antiga que existe, ou uma casa simplesmente que existe em uma cidade. A pergunta que tem que ser feita é: qual é a relevância dessa casa para essa sociedade?
Como nós somos de Itabaianinha, é óbvio que nós vamos nos perguntar sobre a nossa sociedade, não é isso? Qual é a importância histórica daquele monumento para a sociedade de Itabaianinha? Qual é a função? Qual é a relevância histórica, não é isso? E aí esse bem pode, a partir desse questionamento, ter uma relevância histórica. E aí eu posso, a partir desse momento, dizer que aquele imóvel é um patrimônio histórico? Não. Para ser um patrimônio histórico, ter uma relevância, existe aí, né, isso, o IPHAN, que seria a instituição responsável por determinar a relevância histórica daquele bem. O IPHAN é uma instituição federal, né, isso que ele vai estar vinculado a essa questão aí. E esse bem, ele pode ser importante em várias esferas. Por exemplo, o imóvel ele pode ter uma relevância histórica, né, isso ele pode ser um patrimônio histórico apenas no âmbito local, para a nossa cidade, né? Isso ela teve apenas uma relevância histórica apenas para a nossa cidade, ela não teve um impacto a nível de Sergipe, a nível de Brasil, ou se teve um impacto a nível estadual, aí nós vamos ter uma relevância não só para o município, como também para o estado. E se esse bem foi enquadrado em algo de relevância histórica a nível nacional, federal, aí nós vamos ter um patrimônio que vai estar vinculado não só à história local, à cidade, à história regional, Sergipe, Estado, assim também como a história nacional, Brasil. Ou esse bem também pode ter uma relevância para a sociedade humana de maneira geral, para todo o globo terrestre. Um exemplo, o Cristo Redentor está entre as 7 maravilhas do mundo, ele é enquadrado, né, isso como patrimônio histórico de relevância não só para o Brasil, como também para o mundo. E aí o processo de tombamento, ele vai seguir um determinado rito, ele vai ter fases, né? Simplesmente a pessoa não chega e diz, ó, aqui eu tenho um bem, eu tenho um patrimônio, pronto, esse patrimônio já está tombado, é importante e relevante. Não, existe todo um rito, e esse rito é seguido, existem processos jurídicos também, para que ele possa enquadrar como uma relevância, uma importância histórica. De maneira geral, nós vamos ter aí as 5 fases da compreensão desse processozinho aí. Primeiro, vai ter a fase de instauração. Nós vamos ter aí o que, professor Jonatas? Nós vamos ter a solicitação do tombamento. Ele pode ser feito por um particular, indivíduo comum, eu, você, ou está vinculado à administração pública. Depois da fase de instauração desse tombamento, nós vamos ter a fase de impugnação. Geralmente vai seguir um rito aí de 15 dias para alguém contestar, não é isso? Ou solicitar o tombamento. Existe então a terceira fase, a fase de decisão, o período em que o processo está sendo analisado pelo ministro da Cultura. Depois que ele é analisado, se comprovada a relevância histórica que ele tem, ele vai para homologação. Seria isso, professor. Seria o processo que vai legitimar, aprovar a autoridade judicial ou administrativa desse processozinho todo que nós estamos falando de tombamento. Para concluir, nós vamos ter a fase de concretização, ou seja, ele foi promulgado por meio de um decreto, está inscrito, né, isso como bem no livro de tombo respectivo. Aquele patrimônio foi transformado de fato, a partir da sua comprovação, como elemento de importância histórica. Espero que tenham gostado da aula, não é isso? Nossa primeira aula de História. Outras aulas iremos, óbvio, aperfeiçoar todas as ferramentas necessárias para que vocês possam ter acesso a tudo aquilo que é importante para vocês terem um bom desempenho no Enem. Essa foi mais uma aula de História. Sou o professor Jonatas. Muito obrigado. Que Deus nos abençoe.